A gente tá tão acostumado que doença, só doença existe, que a gente não consegue olhar pra cura. E hoje eu vim trazer pra vocês a mensagem de que sim, existe cura. Com 2 casos meus, um que é eu, a minha própria experiência, e a experiência com um pacientinho meu. Seja bem-vindo ao canal e vamos lá. Lembrando, tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. Aqui eu estou compartilhando as minhas experiências a partir dos meus pontos de vista. Se permita ampliar a sua visão, se permita ampliar a sua consciência. Seja muito bem-vindo. Olá, eu sou Laura da Silva, médica veterinária de clínica médica integrativa e preventiva de cães e gatos. Hoje eu vou falar pra vocês de como é possível ter cura. A gente é tão acostumado com a palavra doença que às vezes a gente acha esquisito falar a palavra cura, né? Cura realmente existe? Existe. E eu vou trazer pra vocês 2 casinhos de cura, ou pelo menos remissão. O primeiro caso que eu quero contar pra vocês é o meu caso, a minha experiência como paciente. Eu fui diagnosticada com transtorno de personalidade borderline alguns anos atrás. Se eu não me engano, faz uns 4 anos mais ou menos que eu venho aí com o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. Pra quem não conhece, o transtorno de personalidade borderline é muito parecido com a bipolaridade. Não é a mesma coisa. É muito confundido, mas é muito diferente. A principal diferença entre o borderline e a bipolaridade é que a bipolaridade ela leva muito tempo pra mudar o humor da pessoa. Enquanto o borderline, ele muda várias vezes durante o dia. Questão de minutos, questão de segundos é o suficiente pra pessoa mudar de humor. E os meus principais sintomas eram esquizofrenia, depressão, ansiedade, toque, questão de abandono, a fobia absurda de abandono, uma irritabilidade muito grande também, alterações no sono, mas de principal mesmo era esquizofrenia e depressão. Esses eram os principais. Quando eu comecei a trabalhar de verdade na medicina veterinária, eu tive síndrome de burnout, que foi uma coisa que piorou muito. O meu transtorno de personalidade borderline é um transtorno psíquico. Então, envolve muitas medicações, envolve psicoterapia também. A psicoterapia tem que ser cognitivo-comportamental. Apesar de que eu fiz psicanálise por muito tempo também. Quando eu não conseguia ainda pagar um psicólogo, tinha lá a questão das aulas lá da universidade mesmo, do pessoal de psicologia. Então eu fazia o tratamento com psicanálise com os alunos, que normalmente era da pós-graduação. Era muito complicado, porque sempre mudavam os psicólogos. Então sempre eu tava lá me acostumando com o psicólogo, acabava que mudava para outro psicólogo. E aí consegui fazer a psicoterapia com uma única psicóloga. E ela entrou com cognitivo comportamental comigo. Ela também trabalhava com algumas partes da psicanálise, mas o que mais foi focado foi a cognitivo comportamental. Fiquei, acredito que um ano e meio com ela. E justamente nesse ano, eu tive a síndrome de burnout, tive muitas mudanças na minha vida. Chegou nessa parte de eu tentar me matar esse ano, que foi por conta da síndrome de burnout. E, potencializado o borderline. E a partir desse momento eu vi que eu não queria mais medicações. Que foi a única vez que eu fiquei hospitalizada e foi a pior coisa da minha vida. Apesar de que foi bom, assim, ter ficado internado, porque deu uma acalmada. Porém, os psiquiatras e os terapeutas, de forma geral, não estão preparados ainda para lidar com o borderline. Pelo menos essa é a minha realidade. E eu não tive muita sorte com psiquiatras que soubessem tratar o borderline. Porque eles acham que ou é muita ansiedade ou é muita depressão, não é uma mistura de tudo. Então tá sempre focando numa coisa, focando na outra, daí, mais medicação aqui, mais medicação ali, daí tem um monte de efeito colateral. Eu tava com uma medicação que era totalmente dependente, muito viciante, e eles aumentaram muito a dose das medicações quando fiquei internada. E eu tive a minha formatura justamente nessa semana. Eu fiquei internada por alguns dias ali, só que é aquela coisa, quando o borderline tá numa crise, é uma crise, ele vai sair dessa crise. Você tem que saber lidar com essa crise, não só com a questão medicamentosa, mas a forma de tratamento dessa pessoa também. Por exemplo, um borderline que é muito ansioso, teve uma crise depressiva, ele vai voltar para aquela ansiedade. Aí você tá lá socando medicação, não pode nem sair da sala de onde você tá internado, não pode nem sair do quarto, então acaba piorando, porque foi o que eu senti, eu acabei me sentindo pior do que eu já estava, comecei a sentir muito efeito colateral. No 5º dia eu já pedi pra sair porque eu tinha algumas fotos pra fazer, o treino ali da formatura, tudo mais, e eu pedi pra me liberar. E aí na minha formatura eu acabei tendo essas crises de Parkinson, parece, e eu fiquei muito assustada. Gente, uma medicação pra dar isso tem que ser muito forte. E eu falei, gente, eu não quero isso. Imagina se isso fica por um tempo. Mas é efeito colateral temporário. Tá, mas precisa tão forte? Tem outras formas de tratar. E foi a partir desse momento que eu decidi que eu não queria mais medicação. E foi a partir desse momento também que entrou uma colega veterinária muito querida e muito importante na minha vida, que é a Janaína. E ela trabalha com barra de axis, trabalha com Theta Healing, Reiki, mesas quânticas e várias coisas. Eu fiquei um mês tratando com ela, já lancei mão das medicações. No primeiro mês, assim, é o pior mês do mundo. Quando você começa com esses tratamentos, porque ele faz uma limpeza. Então você sente muito.
É muito potente o negócio, é muito forte, é muito profundo. E eu lembro que eu fiquei uma semana ali com suspeita de Covid e eu tentando trocar, tirar aquela medicação e não conseguia tirar aquela medicação. Fazia o desmame tudo bonitinho, não conseguia tirar aquela medicação. Mas assim, depois que eu tirei essas medicações, a minha vida começou a andar, comecei a ter a base, assim, pra qualquer doença, depois que eu comecei a estudar metafísica também, é que o que nos cura, o que traz cura pra gente é a autoconsciência, é o autoconhecimento. Então, a partir do momento que a gente começa a ter esse autoconhecimento, começa a ressignificar algumas situações, começa a curar o trauma. E o trauma você não cura com medicação alopática, você não cura socando antidepressivo, socando ansiolítico e outras medicações psiquiátricas. Você precisa ressignificar aquela situação. E eu já era reikiana, já conhecia o reiki, já fazia o reiki, e a partir disso comecei a conhecer outras terapias. Comecei a descobrir a barra de axis também, o processo verbal de barra de axis e tudo mais. E tive uma outra crise, assim, de borderline, mas, gente, que eu não consigo lembrar de uma crise tão forte de borderline depois que eu tirei as medicações. E que eu continuei com a Jana, né? E muitas coisas começaram a acontecer na minha vida. Parece, assim, que eu tirei um peso das costas depois que eu tirei as medicações e outras coisas mudaram, né? E essa foi a minha experiência. Então, sim, dá pra viver sem medicação controlada. Dá pra viver sem medicações fortes, que são uma bomba pro nosso corpo. E sim, eu me sinto curada. Claro, tem ali uma crisezinha ou outra, mas, gente, é uma crise como uma pessoa normal que tem estresse. Não é mais crise de borderline. Eu não me considero mais uma paciente de borderline. Eu me sinto curada do borderline. Aí eu conheci outros tratamentos, como a frequência de cura arco-íris, frequência de cura arcturiana, o Reiki Karuna Ki. E tudo isso foi virando um tratamento. E eu me sinto curada, porque a forma que esses tratamentos atuam, ao mesmo tempo que eles estão te curando, eles estão te acolhendo. E te traz consciência quando você já é um pouco mais intuitivo. E a partir do momento que você começa a ter essa consciência de coisas que te trouxeram essas doenças, por exemplo, muitas vezes não é nem dessa encarnação, é de outra encarnação. O meu transtorno de personalidade borderline, eu fiz as leituras akáshicas com a Josi, um outro anjo que apareceu na minha vida, porque foi a partir dela que eu conheci a Jana, que parece que as portas se abriram, começou a abrir todos os caminhos pra mim, pra minha autocura. A partir dela, ela me mostrou coisas que eu nem fazia ideia. Por exemplo, o transtorno de personalidade borderline, ele tem muita relação com abandono. Eu já tinha ressignificado a situação de abandono nessa vida, nessa encarnação. Então toda vez que eu pensava sobre abandono, tipo, eu ainda tinha aquela sensação de medo de abandono, mas eu pensava, tá, mas eu já resolvi tudo que eu tinha pra resolver nessa vida. Relacionado ao abandono, todos os traumas que eu tive relacionados ao abandono, eu já ressignifiquei. Tipo, não faz sentido eu ainda estar com isso. Que é a base do borderline, essa questão do abandono. É a principal base que traz os sinais clínicos e sintomas do borderline. Então por que eu ainda continuo com isso? E aí me apareceu as leituras akáshicas. As leituras akáshicas, elas são leituras nos registros que temos lá no universo. É como se tivesse uma biblioteca e tivesse vários livros sobre a gente, cada encarnação nossa. E apareceu que a minha relação de abandono foi em relação a outra encarnação. E eu trouxe isso como uma forma de trazer a consciência nessa encarnação para poder me curar disso. Interessante, né? Então, é uma coisa, inclusive, que eu queria falar. Se você tá tendo essa doença agora, é porque você tem a chance de olhar pra ela agora. Por que eu vim exatamente nessa família que já tem essa genética pra essas coisas? Tipo, é uma chance que o universo dá pra curar, dá um fim naquilo. Dá um fim naquela doença, naquela família. Tá sempre tendo essa questão genética, de doença, tá, mas o que precisa ser olhado? A minha geração é uma geração diferente, algumas coisas, olhar para algumas coisas que as pessoas mais velhas não conseguem. E tá tudo bem, é questão de geração. Então, se você tá tendo uma doença, a minha visão é de que você pode curar ela. Basta você querer, basta você ir atrás. Nisso, a gente já pode entrar no outro pacientinho, que é o meu pacientinho, que é um Yorkshire, e ele estava com muita suspeita de hiperadrenocorticismo. A doutora não tinha dinheiro para fazer os exames e tudo mais, mas desde o primeiro momento que eu atendi eles, eu já percebi que esse York pegava muita coisa da tutora. E aí eu vou fazer um vídeo explicando como que os animais adoecem por conta dos tutores, por conta da família. Como que eles adoecem por nós, como que nós adoecemos os nossos animais. E aí eu já fiquei com aquela pulga atrás da orelha, né? E aí a gente começou a conversar, se aproxima mais. Vamos fazer um negócio. Eu vou enviar um reiki, vou tentar me comunicar com vocês dois. Pegar ali, eu sou médium também, né? Então, tentar pegar ali com a espiritualidade alguma coisa que eu possa tratar. Eu tenho a fé de que se apareceu pra mim um paciente com determinada doença, é biorressonância, tem alguma coisa em mim que precisa ser olhada, ou que eu sei como tratar essa doença. Eu sei como curar essa doença. Alguma coisa em mim atraiu essa pessoa, esse animal. Mas assim, eu consegui ver que o animal dela tava pegando muita coisa dela. E por conta dela, ela estava ficando doente. E ela escolheu ser curada. Ela escolheu se curar e curar ele. Ela não aguentava mais ele daquele jeito. E eu falei, olha, vamos ter que ver essas coisas aqui. Veja se faz sentido pra você. E apareceu muita coisa. Mas muita coisa. Ela nem tinha me falado pra mim da vida dela, das coisas que aconteceram pra ela. Eu lembro que a primeira vez eu falei, ó,
Você não me falou nada, então me vê algumas coisas, vamos ver se faz sentido. Eu vou te falando, você vai me falando se faz sentido. E a gente foi conversando, e ela, nossa, faz sentido. Realmente aconteceu isso, aconteceu aquilo. E a partir disso, teve um momento que ele sempre teve muita questão de desbiose intestinal. Então o intestino dele sempre tinha, assim, uma irritabilidade para alimentação. Ele já fazia alimentação hipoalergênica, ele tinha... Então chegou o momento em que ele tava ruinzinho pra comer, tava com muita dor de coluna, que ele também tinha alteração na coluna. E foi feito um raio-x também, e nisso tudo eu vi várias alterações nele. E daí eu falei, vamos fazer uma frequência de cura arcturiana pra ver o que você acha dessa frequência de cura arcturiana, até pra você conhecer. Eu fiz a frequência de cura arcturiana dele e fui fazendo processos verbais de Access junto. Reiki também, e gente, o cachorro é outro. Faz 2 meses que ele não tem crise de hiperadreno. Uma crise de hiperadreno, não digo assim por questão de diabetes, porque hiperadreno leva a diabetes também. Mas o animal que não tinha pelo direito, a pele era super fininha, o pelo era super fininho, ele tinha uma barriguinha enorme por conta da hepatomegalia que ele tinha, do fígado aumentado. E hoje, ele come de boa, ele não tem tanta alteração intestinal mais, questão de barulho no intestino, não queria comer muito bem, a pele dele tá super bonitinha, o pelo tá a coisa mais linda do mundo. Tá brincando. Gente, ele tem muita dor na coluna e hoje ele brinca. Então, eu não posso pegar e falar que foi uma cura, no caso dele, porque a gente não tem os exames pra comparar, por questões financeiras mesmo da tutora. Mas eu posso dizer que ele teve uma remissão muito grande dessa doença. E ele possivelmente era hiperadreno, por conta de todos os sinais clínicos que ele apresentou e quando eu fui conversar sobre a metafísica do hiperadreno com a tutora, todas as coisas faziam sentido. Até na frequência de cura arcturiana eu trabalhei com ele essa questão da coluna dele. A coluna dele, imagina assim, ó, as vértebras tem espaço, uma com a outra. As vértebras dele estão assim, todas coladas uma na outra. E daí me veio muito na comunicação intuitiva, pelos guias dele também, de que ele comprimia esse espaço entre as vértebras por conta de todo o peso que ele carregava pela tutora. E já na frequência de cura arcturiana eu já melhorei isso, já trabalhei isso com ele. Ó, você não precisa ficar pegando isso pra você. Ela também está sendo tratada, ela também está tendo consciência das coisas, então tá tudo bem. Você não precisa mais ficar comprimindo, você não precisa ficar se colocando dor mais, porque ela já tá vendo. E tá tudo bem. E depois disso, ai... é meu caso de orgulho, gente, eu fico muito feliz de falar dele. Mas é isso que eu quero falar pra vocês hoje, ele faz acompanhamento, ele tem a gabapentina junto. Mas apesar disso, ele tá super bem. Antes ele usava gabapentina e não ajudava nada. A gente entrou com cromoterapia, peço pra ela fazer cromoterapia em casa, às vezes faz uma dipironazinha ali e já consegue ajudar. Antes ele não conseguia sair da crise de dor, por conta da coluna. A doutora não tinha dinheiro pra entrar com outras coisas, que eu gosto de entrar com as fórmulas manipuladas das farmácias, porque a maioria não tem efeito colateral, então eu acho muito melhor do que ficar socando bombas com efeitos colaterais nos organismos. E normalmente são de plantas, são de frutas e assim por diante, são coisas muito mais selecionadas, não são questões assim, toma essa medicação aqui, às vezes não tem nem a dose certa pra ele, a gente tem que arredondar. Pelo menos não manipulado, a gente já consegue fazer tudo mais certinho. Então eram esses casos que eu queria falar pra vocês, do meu transtorno de personalidade borderline, que eu posso jurar pra vocês que tá curado, porque eu não tenho mais sintoma de borderline. O que eu tinha de esquizofrenia, eu descobri que era na verdade mediunidade. Pela metafísica, a esquizofrenia é mediunidade, é intuição. É intuição que ainda não foi trabalhada, que precisa ser trabalhada, é uma mediunidade que precisa ser trabalhada, e eu tô trabalhando, nossa, tá sendo sensacional. Esses tratamentos também, esses tratamentos integrativos, que envolvem energia, que envolvem seres de luz também, eles aumentam muito a intuição. A primeira vez que eu fiz a frequência de cura arcturiana, eu chorei de tão bonito que foi. Porque eu vi muita coisa bonita, eu vi muitos seres de luz, e foi sensacional. Foi lindo. E esse caso desse pacientinho em Yorkshire foi uma coisa assim que me choca até hoje. Assim, eu não consigo acreditar que eu consegui essa situação, consegui realmente parar os sintomas. Infelizmente eu não tenho os exames pra provar pra vocês que curou. Então por isso que eu tô falando só remissão dos sintomas. Mas ele tá sem medicação pra controlar. O hiperadreno precisa de medicação pra controlar. E ele tá sem medicação. Então sim, é possível viver sem medicações, é possível viver só com as questões de terapia integrativa. Não tô dizendo que é pra ficar sem medicação, mas que as medicações têm que ser mais pensadas na hora de usar. Tá numa crise, entra com medicação, realmente, tem que entrar com medicação em momentos de crise. Mas quando é só pra manter, você realmente quer ficar mantendo um negócio que dá efeito colateral pra caramba? Quando existem outras alternativas? Hoje eu tenho uma live sobre agressividade também, eu vou falar muito sobre isso, porque a agressividade está muito relacionada com traumas. Não adianta nada socar a medicação para um trauma. O trauma precisa ser ressignificado. Não é a partir de medicação que a gente vai ressignificar isso. A medicação está colocando química. Eu não estou ressignificando, não tem a parte psicológica dentro. E aí entra processos verbais de Access, que eles aceitam super bem, entra a questão de reiki,
questões energéticas de forma geral, porque as energias, os tratamentos energéticos, eles conseguem quebrar todo esse trauma, conseguem fazer um acolhimento. O Reiki Karuna aqui, ele cura profundamente e ao mesmo tempo você se sente tão acolhido, você se sente... é um negócio libertador. Então essas terapias integrativas, principalmente as energéticas, na minha realidade, na minha visão, estão sendo muito profundas, estão sendo muito interessantes, mas é como eu sempre falo, para realmente ter a remissão dos sintomas, para realmente ter uma cura, é necessária consciência. Nenhum tratamento vai dar conta sozinho. Depende muito do quanto você quer se curar. Depende do quanto você quer realmente mudar. Porque muitas vezes a doença é culpa nossa. É emoção nossa que a gente não tá jogando pra fora. É comportamento nosso. E são essas coisas que as doenças querem nos mostrar. Que tem alguma coisa errada ali. Você precisa olhar, meu filho. Não dá pra ficar aqui só pensando, remoendo e achar que vai dar tudo certo. Nós temos mais de um corpo. Quando os outros corpos mais sutis não conseguem aguentar a carga vem pro corpo físico, a gente fica o quê? Fica doente. Mas não é porque a gente não consegue enxergar que não existe. E isso serve para as doenças também. É uma grande comparação que eu faço. Eu não posso falar que o fígado tá bem se eu não tenho os exames para comprovar. É o mesmo caso desse pacientinho meu. Eu não posso falar para vocês que tem cura se eu não estou vendo os exames. Se eu não estou vendo. Não é porque eu não estou enxergando que não existe. Não é porque eu não estou enxergando essas terapias funcionando na minha frente ali que elas não estão fazendo o processo delas. São processos mais demorados, mas que com certeza dá muito mais bem-estar. E é isso que eu quero falar pra vocês. Cura existe. Se permita ser curado. Queira ser curado. E eu tenho certeza que você vai ser curado, como eu fui e como o meu pacientinho está no caminho de cura. Eu tenho outros casos de cura também, mas isso a gente deixa pra outra hora. Foi um prazer falar sobre isso com vocês. Eu tenho muito orgulho de eu ter passado pelo borderline e me sobrecriado sobre o borderline e ter curado o borderline. Hoje ele não é uma verdade pra mim, não é uma realidade, não é uma verdade que precisa fazer tratamento pro resto da vida com psiquiátricos. Eu tenho 22 anos. 22 anos normalmente está no pico do borderline. E eu estou sem medicações e curada do borderline. Hiperadreno é controlado também com medicações. E o meu paciente está sem controle de medicações somente com a parte energética. Então se permita ampliar o seu olhar, se permita ter novas experiências, se permita ser curado de verdade. Porque não adianta nada a gente fazer vários tratamentos e você não querer ser curado. Você não querer ter a consciência daquilo que está te deixando adoecer. Por que você está ficando doente? O que essa doença quer te mostrar? Beijo, foi um prazer ter você aqui e compartilhar a minha experiência com você. Fique bem, qualquer coisa pode me chamar, eu fico à disposição. Os meus serviços também estão à disposição para vocês. Muito obrigada por visualizar esse vídeo. Peço que, por favor, compartilhe, se possível, e se for de sua vontade, pode curtir também, por favor, e comentar. Com certeza, no seu livre-arbítrio, se você quiser e se você puder. Muita gratidão, fique bem e tenha uma ótima semana.